Faz uma oração para nós começar, Rodrigo. Qual dos? O teu pai, né? Nem nossa, que me chamou. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que nela há, provedor de bênçãos, provedor de justiça. Senhor Deus, nesse momento que a gente está aqui em comunhão, onde a gente escolheu, de livre e espontânea vontade, se reunir em Seu nome, quero nesse momento te agradecer, desde as coisas simples, como ter uma casa, ter o nosso alimento, ter o nosso convívio, ter saúde, como as coisas mais complicadas, como conviver em pessoas, né? Pessoas que gostam de coisas diferentes da gente, pessoas que às vezes não têm o mesmo caráter, a mesma responsabilidade, a mesma dignidade que a gente tem, mas a gente tem que conviver junto. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, e nem sempre as pessoas que a gente vai encontrar pelo caminho vai ter o mesmo caráter, o mesmo respeito, o mesmo apreço que a gente tem pelas coisas. E tudo bem. Acredito que Deus é o Senhor da justiça. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens, que é falha, que é interpretativa. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quem a gente é, de dentro para fora e de fora para dentro. Então a gente consegue enganar o nosso pai, enganar a nossa mãe, enganar o nosso irmão, a nossa irmã, mas a Deus ninguém engana. Não há nada oculto sob os olhos dele. Então nesse momento, que nem eu disse, que a gente se decidiu reunir aqui em família, prestar esse culto, prestar essa homenagem, de certo modo, ao Senhor Deus, que nos dá tudo, nos fortaleceu nas dificuldades, nos deu bênçãos, nos fez sorrir, nos fez família, né? Tudo começou bem esporadicamente, né? Hoje somos uma família, temos uma mãe, um pai, uma filha, um filho. Então aqui, Pai, toda a minha gratidão. Também peço que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, onde a minha mão não consiga chegar, que a do Senhor chegue, para cuidar dessas duas crianças, que são tão amadas aqui nessa casa. E todos aqueles que esperam, Pai, a sua justiça, que ela chegue a eles. Todos aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, que o Senhor se achegue a eles. A maioria das pessoas só buscam o Senhor quando tem necessidade, quando se vê em apuros, quando não há outro a quem buscar, quando não há mais esperança, elas se achegam ao Senhor. Eu não vou as condenar, não vou as julgar, porque faço parte dessas pessoas também. Raramente quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente tem tudo do bom e do melhor, a gente lembra de Deus. Mas a gente conseguiu mudar isso. Hoje estamos todos aqui, bens, felizes, alimentados, com saúde, que é o mais importante. Então a gente decidiu vir aqui prestar essa homenagem, prestar esse culto ao Senhor. É um culto familiar, é simplório, né? Não tem multidões, não tem pessoas, não tem, mas estamos aqui em família, né? Eu, minha esposa, meu filho, minha filha, nossos animaizinhos ali. Então, Pai, ao Senhor toda a gratidão, todo o amor, todo o respeito. Digo que o Senhor é muito bom com a gente, o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom com a gente. Às vezes não enxergamos, ou às vezes não entendemos o seu propósito, às vezes agimos com rebeldia, temos problemas na vida, como todo mundo tem, dificuldades, mas a diferença de quem te segue e de quem espera em ti é a certeza de que uma hora essa justiça vai chegar. Uma hora o Senhor vai nos livrar. Há poucos dias atrás tive um livramento de morte, como já tive diversos na minha vida. Que o Senhor me protege, me guarde, porque essa família precisa de mim. Então, Pai, ao Senhor toda a minha gratidão, o amor que eu tenho por Ti, que essa família tem por Ti, seja levado em consideração, Pai, quando for nos julgar, quando for nos abençoar, quando for nos punir também, porque somos pecadores, somos falhos, merecemos correções, precisamos de correções. Então que o Senhor aplique sua correção, mas aplique como o Senhor é, Pai perfeito. Um pai, ele nunca aplica correção para um filho com olhos de vingança, com olhos de maldade. Um pai, ele não faz isso. Um pai, quando ele tem que aplicar correção nos seus filhos, é por amor, é por uma causa maior, para que eles não se percam, não venham se perder nesse caminho, para que venham ser pessoas decentes, pessoas honestas e servos seus nessa terra. Enquanto eles caminharem
eles serão seus servos, Pai. A sua palavra diz que a gente tem que ensinar eles o caminho que eles devem andar. E hoje aqui a gente está tentando fazer isso, estamos ensinando. Então eu acredito que o seu amor, a sua misericórdia por essa família é enorme, é tremendo. Então não seria justo a gente não passar uma semana, 2, 3 semanas, sem se reunir 20 minutos, meia hora, 1 hora, para dar graça como família às bênçãos que o Senhor faz na nossa vida. Acredito que todos aqui oram para dormir ou quando se levantam, né? Lembram de Deus, lembram que lá no céu existe um Deus, um Jesus que ama, que cuida da gente. Resumindo, Pai, só gratidão. Eu, às vezes, que nem eu digo, às vezes a gente não entende a correção, né? Do Senhor, do que o Senhor quer, às vezes a gente fica rebelde, a gente fica bravo, mas é que nem eu disse, o Senhor conhece os nossos corações. Então, aplique a correção quando necessário, ampare quando necessário, ame quando necessário. Essas são as minhas palavras. Agradeço do fundo do meu coração, do mais íntimo da minha alma, esse momento, que para mim é muito importante. Aqui estou com as pessoas que mais amo nessa face da terra, que é minha esposa e meus filhos. Não quer dizer que eu não amo as outras pessoas, claro que amo, mas aqui está o que realmente importa para mim. A minha esposa, meu filho e minha filha. Mas que também isso não seja motivo para a gente só pensar na gente. A gente tem que levar o seu amor, a sua palavra a outras pessoas que precisam mais do que a gente. O Senhor, através da minha família, através da família da minha esposa, sempre nos manteve próximo às suas bênçãos, próximo à sua mão, debaixo dos seus ensinamentos. Então, Pai, só gratidão. Te amo, te agradeço do fundo do meu coração. Amém, glória a Deus. É isso aí. Cadê seu celular, cara? Pega ele. Na rede, por exemplo. Pega ele lá pra mim. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade. Você plantou em mim esse anseio. Peguei, cara. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o
vocês. Diz o Senhor dos Exércitos: em um só dia removerei os pecados desta terra. Que foi quando ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e através do sangue de Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. E toda vez que a gente se achegar a Ele, pedir perdão por ter errado de novo, Ele está lá para nos perdoar novamente e novamente. E aquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para se sentar-se debaixo de sua videira e de suas figueiras. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está se ajuntando como família, para não debaixo de uma figueira, mas simbolicamente estamos aqui numa área, reunidos para prestar culto racional, para ter um momento de oração, porque lá no Jardim do Éden ele ia toda vez conversar com Adão e depois criou Eva e depois conversou com eles, e eles que ficaram com vergonha porque tinha pecado. Eu quero ler para você também 1 João, que fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles revelava. Estava. Ao predizer o sofrimento de Cristo, sua grande glória posterior, foi-lhe dito que sua mensagem não era para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. E algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Que agora nós temos o Espírito Santo. E aí os anjos, eles anseiam por observar. Né? No tempo lá de Moisés, era o próprio Deus que descia. Né? Aí quando Jesus morreu, ele deixou o Espírito Santo. E os anjos anseiam observar. Que deve ser muito da hora. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus for revelado. Seja filhos obedientes. Não volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, viva com temor
durante seu tempo como resiste na terra. No caso, como a gente vive agora na terra. A gente tem que andar em temor e as nossas ações têm que ser de acordo. Ele vai julgar nossas ações. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. E foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, ele já foi revelado. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Deposite sua fé e esperança em Deus, porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores dos campos. E o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra e a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. Amém? Amém. Então, não é sobre as outras pessoas, não é sobre fulano, ciclano, beltrano, é sobre nós. É sobre nós. A gente conhece, a palavra foi revelada. E muitas pessoas dentro da igreja mesmo, elas acham que a palavra foi revelada, mas às vezes não foi. Porque a gente tem que ter um amor sem fingimento, um amor fraternal, um amor que, tipo, que vai além das coisas. Tipo, não querer as coisas pra só pra pessoa, ou tipo assim, fazer acepção de pessoas, porque o próprio Cristo não faz acepção de pessoas. Ele quer que os desejos dele é que todos sejam salvos, por meio de Jesus Cristo que foi enviado. Então, tudo que a gente faz não é pensando nos outros, assim. Tipo, a gente pensa assim, não, eu tenho que ser assim. Se eles não aí vai pro problema deles, não é seu. Então, que a gente tenha